Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam muito bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márcio Castelo Branco. No vídeo de hoje, acredito que é um dos vídeos mais importantes deste canal. Vou começar a tratar sobre esses assuntos para os recém-convertidos. Eu queria trazer para você 11 dicas para você que está buscando conhecer a Igreja Católica ou você que já está em processo de entrada, tudo bem? Você que está virando católico, que está passando por aquele momento turbulento, com muitas dúvidas, e vai encontrar algumas coisas dentro da Igreja Católica, e eu já queria te preparar, já queria te mostrar algumas coisas que, infelizmente, quando eu entrei na igreja, ninguém me avisou. E acredito que mesmo que tivesse me avisado, provavelmente por causa do meu orgulho de jovem, tá? A vaidade, a prepotência, a arrogância de quem acha que sabe tudo, provavelmente eu não teria ouvido todas as dicas, eu acharia que era besteira. Mas hoje eu percebo que essas 11 dicas que eu vou trazer aqui para você são muito valiosas e que podem fazer você escapar, digamos assim, de vários problemas, tá certo? Então se inscreva no canal, ative as notificações, tem diversos vídeos aqui no canal, mas vamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira dica é essa que você está vendo aí na tela, tudo bem? Acredite que essa sua conversão é um dom de Deus. Apesar das dúvidas que estão surgindo, não se desespere nem fique aflito. Apenas espere o Senhor continuar agindo em sua vida. Quando eu entrei na Igreja Católica, quando eu estava ali no processo de entrada, quando eu comecei a participar da renovação carismática, e eu comecei a aprender que a Igreja Católica era a igreja verdadeira, a igreja de Deus. Comecei a entender sobre os santos, as imagens, a Virgem Maria, a intercessão, né, o Papa, enfim, a história da igreja. Eu ficava muito preocupado porque eu tinha, digamos assim, uma cabeça muito protestante. E eu escutava muitas pessoas falarem um monte de mentiras sobre a Igreja Católica, né, distorções bíblicas. E eu ficava preocupado, meu Deus, será que eu estou fazendo certo em conhecer essa igreja? Será que eu estou fazendo certo em estar aqui visitando? Será que eu estou fazendo certo em estar visitando um grupo de oração, participando de uma missa? E se não for do teu agrado, se não for da tua vontade? Aí hoje eu percebo que aquele processo de conversão inicial foi obra do próprio Deus. Eu estava angustiado porque eu achava que Deus não estava feliz em me ver participando, visitando e buscando conhecer a Igreja Católica. Hoje eu percebo que desde o comecinho, quando o Senhor me atraía para a igreja dele, tudo era obra dele, tudo era obra do Espírito Santo. Como vai dizer Jesus em João 15, sem mim nada podeis fazer. Se você está neste processo, se você está interessado em conhecer a fé católica, se você já está participando de alguns eventos, de alguns movimentos da Igreja Católica, se você já está participando da Santa Missa, não fique mais angustiado. Eu fiquei muito no começo. Coloque na sua cabeça que é o próprio Senhor quem está te puxando para perto dele, tudo bem? Se você é de outra denominação, se você é de outra religião e está interessado em conhecer a fé católica, não se sinta culpado, tá bom? Apenas deixe o Senhor continuar agindo na sua vida. A segunda dica é: busque aprender sobre a fé católica. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar o catecismo, você vai participar de cursos e grupos de estudo, tudo bem? Você vai comprar bons livros para aprender melhor. Não compre qualquer livro, por favor, tudo bem? Outra coisa, se você não tem os sacramentos ainda, se você não tem o batismo, se você não tem a primeira Eucaristia, se você não tem o sacramento da Crisma, você vai procurar uma paróquia e vai pedir para recebê-los. Vai ter um processo formativo, você não vai chegar e vai receber da noite para o dia. Vai ter um processo formativo, porém é muito importante que você receba os sacramentos, tá certo? São os sacramentos, são através dos sacramentos que o Senhor nos dá a graça, tudo bem? A graça santificante, a graça atual e todas as graças que nós precisamos, tudo bem? Então, você tem que conhecer a fé católica. Por favor, não seja um católico de IBGE. Tem um vídeo aqui sobre o católico de IBGE, aquele católico que não quer conhecer nada. Ele acha que é católico, mas ele não quer conhecer nada. Busque conhecer a Bíblia, busque conhecer o que a igreja ensina sobre diversos assuntos.
tá certo? Não saia falando que você não sabe. Não saia dizendo que é católico sem conhecer o que a Santa Igreja te ensina. Eu te garanto, meu irmão, minha irmã, existe um tesouro tão grande te esperando, mas para isso você tem que sair do seu comodismo e começar a estudar a escritura, estudar o catecismo, compre bons livros, tudo bem? Não compre qualquer livro, por favor, senão você vai estragar a sua cabeça. E se não tem os sacramentos, busque receber os sacramentos, tá bom? Terceira dica para você: não fique só no campo da teoria, estudando sem praticar. Olha só, encontre uma paróquia local e participe da Santa Missa regularmente, tá bom? Isso lhe dará a oportunidade de experimentar a liturgia e a comunidade católica. Então, eu acabei de dizer que você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia, tem que ler o catecismo, tem que comprar bons livros, fazer cursos. Se tiver um grupo de estudo na sua paróquia onde você mora, participe. Se tiver um grupo de oração da Renovação Carismática, pode participar. Tudo bem? Não tem problema. Só que não fique só no campo da teoria. Quando eu estava no começo da minha conversão, eu também cometi esse erro. Eu gostava muito de ficar no campo da teoria, tá certo? Eu ainda não tinha noção da importância da liturgia, da Santa Missa. E muitas vezes, na hora da Santa Missa, quando a Santa Missa estava acontecendo, eu estava em casa estudando coisas sobre a Igreja Católica. Até eu ia amadurecendo, as pessoas foram me ensinando, e hoje eu aprendi que é importante ter uma vida de estudos, é importante ter uma vida intelectual, porém, não podemos abdicar de participar da Santa Missa. Se você puder ir à Santa Missa todo dia, vá, tudo bem? Dificilmente a gente consegue encontrar uma paróquia que tenha missa todo dia. Normalmente é todo domingo. Católico, não falta missa dominical, tá certo? A missa dominical, a missa do domingo é o nosso compromisso que nós não podemos abrir mão. Hoje eu abro mão de qualquer coisa, menos da missa de domingo, tá certo? E quando você vai amadurecendo, você não vai mais por obrigação. Nem era para você ir por obrigação, era para você ir por amor, tá? Quarta dica: se engaje na sua igreja, tá certo? Seja numa pastoral, seja num grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Enfim, faça amizade com católicos praticantes que possam ser bons exemplos para você e ajudá-lo em sua jornada de fé. Dedique tempo para serviço voluntário na paróquia ou em outras atividades caritativas que ajudarão a fortalecer a sua relação com Deus e com os outros. Então, essa quarta dica é muito importante. Não tente ser um católico isolado, não tente ser um católico que fica só em casa. Vai à missa e volta para casa, vai à missa e volta para casa. É errado? Não é errado. Só que nós participamos de um corpo místico de Cristo, como São Paulo vai dizer lá em Coríntios: se um sofre, o outro sofre, se um se alegra, o outro se alegra. Os católicos, os cristãos, precisam se comportar como membros de um corpo. Não tente ser católico sozinho na sua casa, se engaje, tá certo? Procure uma pastoral. Com certeza lá na sua paróquia tem alguma pastoral precisando de pessoas, um grupo de oração da Renovação Carismática. Faça amizade com católicos que são praticantes, tudo bem? Cuidado também com isso. Tente se aproximar daquelas pessoas que você vê que são praticantes, tá? Não se aproxime muito de pessoas que dão contra-testemunho. Não é uma questão de julgamento, é que você ainda está aprendendo, você não está preparado ainda para lidar com qualquer tipo de amizade, tá certo? Então chega naquela paróquia, procura aquelas pessoas que você começa a perceber que são pessoas dedicadas ao serviço, são pessoas que não estão com picuinha, são pessoas que não brigam, são pessoas que não ficam falando mal de ninguém. Você chega perto daquela pessoa, você fica conversando com ela 10 minutos e você percebe que ela tem algo a te ensinar, ela é um exemplo, ela não divide as pessoas, ela não fica falando mal, ela sempre está ali ajudando. Essas pessoas são os seus amigos que você tem que se aproximar delas, tudo bem? Então, é muito importante que você se aproxime dessas pessoas e participe de um serviço na Santa Igreja. A quinta dica: busque o sacramento da confissão regularmente, tá? Pois isso ajudará a purificar sua alma e a se preparar para receber a Eucaristia, tá? Busque também adorar Jesus na Eucaristia. Então, essa quinta dica, na verdade, são duas dicas, né? Busque a confissão.
uma vez por mês, ou então sempre que você cometer um pecado grave, tá? Você vai estudar sobre isso, você vai entender o que são pecados veniais, pecados graves, pecados mortais, mas sempre que você achar necessário, tudo bem? De acordo com o que a igreja ensina, não de acordo com a sua opinião, busque o sacramento da confissão, que também é chamado de sacramento da penitência, tá certo? Confesse seus pecados, receba a graça e também, em toda oportunidade que você tiver, busque adorar Jesus na Eucaristia, tá certo? A sexta dica é: ore diariamente. Se você conseguir, inclua a oração do Santo Rosário, tudo bem? Desenvolva uma relação pessoal íntima com Deus. Deus é uma pessoa, tá certo? Uma pessoa só conhece outra pessoa se tiverem contato, se tiverem intimidade. Como é que você vai conhecer Deus? Conversando com Ele, tudo bem? Mesmo que você não tenha vontade de rezar, se coloque em um determinado lugar, numa determinada hora. Cada um vai rezar do seu jeito, mas fale com Deus. Às vezes eu estou aqui trabalhando no meu computador, de repente eu baixo a cabeça e começo a rezar, começo a orar. Quem me vê assim, nem sabe o que é que eu estou fazendo. Acha que eu estou só calado. Mas eu estou no meu momento de oração. Quando eu estou orando, eu não sou daquele tipo de pessoa que me recolhe num lugar escuro para orar. Não, às vezes eu vou para a rede, fico calado e faço minha oração. Tá certo? Enfim, desenvolva este momento diário de oração, você e Deus, tá? Se você conseguir, tente rezar o rosário também, todos os dias. Sétima dica: participe de retiros espirituais e peregrinações que possam ajudá-lo a aprofundar sua fé e aumentar seu conhecimento sobre a Igreja Católica. Por exemplo, vai ter uma tarde de oração, de louvor na paróquia? Você vai. Se vai ter um seminário de vida no Espírito Santo, de um grupo de oração, você vai lá e participa. Tudo bem, você não vai perder nada, você vai ganhar muitas coisas. Vai ter um retiro de uma pastoral. Vamos imaginar que a pastoral da catequese vai preparar um retiro para jovens, um retiro para pessoas, para famílias. Você vai, tá certo? Fim de semana, a pastoral da família vai preparar um retiro só para famílias. Você vai. Você vai lá e participa, você não vai perder nada. Sempre serão novas experiências que você vai aproveitar e sempre o Senhor vai te tocar nesses momentos. Você pode ter certeza. Tudo bem? A oitava dica: familiarize-se com a moral católica e os ensinamentos sobre questões éticas, como a vida, a família, a justiça social. Tá? Saiba que um católico é católico por completo, dentro e fora da igreja. Existe uma moral que é muito importante, que ao conhecermos, precisamos tentar adaptar nossa vida a ela. Ou seja, é uma dica um pouco grande, mas basicamente essa oitava dica diz respeito à moral católica. A nossa fé católica tem uma moral, tá certo? Como ser família, como namorar, como lidar com questões financeiras, tudo bem? Como lidar com questões sociais. Tudo isso, nós católicos precisamos entender que o católico é católico por completo. Não é só dentro da igreja, não é só dentro de casa. Eu tenho que trabalhar como um católico, tá certo? Se eu sou empresário, eu tenho que tratar meus funcionários com a dignidade humana que a igreja nos ensina, tá certo? Existem questões morais sobre a vida, sobre questões sobre aborto. Existe uma moral sobre aborto, existe uma moral sexual sobre o uso de preservativos, o uso de pílulas anticoncepcionais, tudo bem? Tudo isso é ensinado pela nossa igreja. E é muito importante que você entenda. Quantas pessoas batem no peito dizendo que são católicas e simplesmente ignoram essas questões morais? Não dá para ignorar, tá certo? Dica número 9. Não procure perfeição nos membros de sua paróquia. Você vai se decepcionar. Veja o exemplo de São Pedro. São Pedro foi o primeiro papa da igreja e foi aquele que traiu Jesus. Na verdade, ele negou Jesus, que é uma espécie de traição, né? Negar o Senhor depois de tudo que ele fez foi uma traição, né? Alguns teólogos vão dizer que o pecado de São Pedro foi maior do que o pecado de Judas, tá certo? Porque o coração de São Pedro já tinha reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, coisa que Judas nunca percebeu.
tá certo? Então, não estou aqui querendo comparar São Pedro com São Judas, com Judas, São Judas. Olha, agora eu peguei pesado, né? Por favor. Judas é o escritor da penúltima carta do Novo Testamento. Inclusive, leia Judas, tá? Muito bom o livro de Judas. Então, São Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, o Senhor o colocou como o líder da igreja, o papa da igreja. Então, não é porque ele pisou na bola ali que ele não presta para nada, ele não prestaria para nada, tá? Então, da mesma forma, não fique procurando perfeição nos membros da sua igreja. Muitos santos, antes de serem santos, antes de serem canonizados, antes de abraçarem a santidade de verdade, tinham uma vida bagunçada. Santo Agostinho, um exemplo incrível disso, viveu quase 30 anos na promiscuidade e de repente o Senhor o chama para a santidade. E outros santos mais. Não entre numa igreja, não entre num grupo de oração, não entre numa paróquia procurando perfeição nas pessoas. Ah, eu vou sair daqui porque o padre é assim, eu vou sair porque o sacristão é assim. Ah, aquele povo de grupo de oração, eles são daquele jeito. Ah, aquele coroinha, aquele mestre de cerimônia. Não é assim. Você não é perfeito, você não é um anjo, você não é um santo ainda, né? Espere que um dia seja. Não fique procurando nas pessoas aquilo que você ainda nem é. Porque senão você não entendeu o que é uma igreja. Lembra que o Senhor falou? Eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os doentes. Quando você chegar numa igreja e ver um monte de gente com um monte de problemas, pessoa grosseira, pessoa antipática, pessoa cheia de não me toque, cheia de picuinha, você vai pensar o seguinte: foi para essas pessoas que Jesus veio, inclusive para mim. Pare de procurar a perfeição nos membros da tua igreja. Você vai quebrar a cara, tá bom? 10. Não entre em grupinhos ideológicos e cismáticos. Cuidado com isso aqui. Muitas pessoas estão perdendo a fé porque ficam entrando em grupinhos ideológicos e cismáticos que causam divisões dentro da igreja, que causam picuinhas dentro da paróquia, que não aceitam o papa, que não aceitam o bispo. Para começar, qualquer grupinho que não aceita o Papa Francisco ou qualquer outro papa, ele não é mais católico, tá certo? Cuidado com esse povo só quer causar divisão dentro da sua igreja e vai arrastar sua alma para um lugar bem obscuro. E a 19ª dica, cuidado com o influencer católico, tá certo? Olha o influencer católico aqui, ó. Isso aqui é o influencer católico. Tá? Cuidado com esse povo que aparece nas redes sociais se dizendo influencer católico. Muitos deles não têm muita coisa para te ensinar, são pessoas rasas de conhecimento, não têm profundidade teológica. Cuidado, tá certo? Quantos jovens estão sendo arrastados e ludibriados por essas pessoas que se autodenominam católicas? Ah, eu vou aqui ensinar a fé católica, eu vou aqui ensinar a teologia católica. Quando você menos espera, a pessoa sai da igreja católica e vira espírita. Vira protestante, volta para o mundo. Porque era só vaidade, era só exibicionismo. Cuidado com esses influencers católicos. Veja, escolha um santo. O influencer católico é isso aqui, ó, é escritura, é catecismo, é a vida de um santo. Você vai pegar a vida de um santo, ó, tô aqui, ó. Você pega a vida de Santa Paula, você pega a vida de Santa Teresinha, de Santo Agostinho, de São Padre Pio, e você vai estudar a vida dele. Ali sim você vai ver o que é um influencer católico, tá bom? Outra coisa, escolha um bom padre e que seja fiel à igreja. Escolha um bispo também e acompanhe suas redes sociais. Escute o que eles têm a lhe ensinar. E eu vou aqui citar alguns nomes: Padre Paulo Ricardo, Padre Gabriel Vilaverde, tá certo? Dom José Francisco Falcão, tudo bem? Dom Henrique Soares, que não está mais entre nós, o Senhor já o levou, mas procure os vídeos de Dom Henrique Soares aí na internet. Tem um vídeo dele sobre os jovens, que Ave Maria, a primeira vez que eu ouvi, comecei a chorar, quase não parava mais. Padre Leonardo e outros padres mais, que nem dá aqui para citar o nome deles. Padre Léo, que também não está mais entre nós, mas fica a dica, procure as pregações do Padre Léo, tá certo? Enfim, são muitos padres, que inclusive depois eu posso até fazer uma lista,
e bispos que você pode acompanhar e ter a certeza que eles são fiéis à igreja. Eles querem o seu bem, eles querem a salvação da sua alma. Pode ser que eles peguem pesado com você de vez em quando, mas faz parte, tudo bem? O Senhor Jesus também pegou muito pesado. Ele mesmo disse no Apocalipse: eu corrijo aqueles que eu amo. Meu irmão, minha irmã, essas foram as 11 dicas para você que está entrando na Igreja Católica. Fique com Deus e com Nossa Senhora. Até a próxima.